Olá, bem-vindo ao capítulo 2. Vamos lá então? Como nós estávamos falando, como estávamos falando lá no primeiro capítulo, a Judéia estava sendo governada pelos idumeus, certo? Pelos idumeus ou edomitas. E estava sendo governada especificamente por um rei chamado Herodes. Herodes é muito conhecido de nós cristãos, né? Vocês lembram da história de Herodes, quando Herodes manda matar o menino Deus e aí então Jesus vai, Maria, José e Jesus vão então para o Egito e depois eles voltam, né? Então é isso. Bom, o cenário político da Palestina no primeiro século antes de Cristo e no primeiro século depois de Cristo é um pouco confuso. Desde a queda dos Asmoneus, a região então estava sendo governada por esses idumeus, certo? E esses idumeus, eles respondiam diretamente ao comando de Roma. O mais famoso rei idumeu, como eu disse para vocês, foi o Herodes, certo? O Herodes, ele governou entre 37 a.C. e 4 a.C. Bom, e aí está uma grande questão, e que nós vamos falar daqui a pouco. O Herodes, ele morreu no ano 4 a.C. Então, o calendário que temos, que conta o ano 1 como o ano do nascimento de Cristo, possivelmente não é real. Possivelmente Jesus tenha nascido no ano 4 e não no ano 1. Tá certo? Tem essas questões que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Vamos lá. Bom, após a morte de Herodes, no quarto ano antes de Cristo, nós temos então a região toda da Judéia e da Palestina. A Palestina ainda é um pouquinho maior do que a Judéia, pega outros lugares, como Cafarnaum, por exemplo, que vocês já ouviram falar, ou Gadara, que é muito mais acima do que a Judéia. Bom, essa região foi dividida entre 3 filhos de Herodes. Herodes teve 5 filhos, tá certo? Teve Herodes Antipas, Arquelau, ou Herodes Arquelau, como era conhecido também, Felipe, o tetrarca. Ele teve um outro chamado Herodes Felipe, que é um outro rei, e ele teve o Aristóbulo, ou Herodes Aristóbulo, que era pai do Herodes Agripa, que vai ser lembrado no livro de Atos. Herodes Agripa é aquele que manda matar um dos apóstolos. Já vamos falar melhor sobre isso, ok? Bom, aquela grande região foi dividida então entre esses 3 filhos, Herodes Antipas, Arquelau e Felipe, o tetrarca. Foi dividida em tetrarquias, governo de uma quarta parte, tá certo? Bom, aí que está a grande questão. O Herodes Antipas, ele governou a Galileia e a região da Transjordânia, tá certo? Galileia e a Transjordânia. Já Herodes Arquelau ficou com o coração do reino, ficou com a Judéia e com a Samaria. Então ele ficou com a cidade de Jerusalém. E Felipe, o tetrarca, ele reinou sobre a Itureia e a Traconidite, tá certo? Foram essas regiões, então dividida entre esses 3 filhos, certo? Como eu tinha dito para vocês, o Herodes Felipe, que era um dos filhos do Herodes o Grande, o pai, ele foi casado com a Herodias. Sobre Herodias, vocês se lembram? Foi a mãe dela que pediu a cabeça de João Batista, certo? E nós temos também o Aristóbulo, que não é citado na Bíblia, mas o filho de Aristóbulo é o Herodes Agripa, sim, ele é citado na Bíblia. Esses 2, volto a dizer, o Herodes Felipe e o Aristóbulo não ficaram com territórios na partilha após a morte do pai. Continuando. Arquelau, ele ficou então com o coração do reino, Judéia e Samaria. Mas Arquelau, ele era um péssimo líder, certo? Ele reinou por cerca de 10 anos. Ele era um péssimo líder e ele agia com truculência, assim como o pai. Mas o pai, apesar de agir com truculência contra seus adversários, Herodes o Grande era um hábil governante.
Ele era excelente no governo. E parece bobo isso, né? Parece estranho dizer isso. Mas o Herodes, o grande, o pai, ele era... acho que o melhor adjetivo para ele era ele tinha carisma. Apesar de ser um truculento também. Mandar matar os inimigos e tal, mas ele tinha carisma perante o povo. Mas o Arquelau, ele não tinha nada dessas características, tá certo? Então, o que aconteceu? Um grupo de líderes dos judeus foram para Roma pedir a destituição de Arquelau como o governante da Samaria e da Judéia. E o imperador ouviu esse grupo de líderes judeus, certo? E tirou Arquelau do poder. E Arquelau, então, sai do poder no ano 6 depois de Cristo. E essa região, então, da Judéia e da Samaria, passa a ser governada agora diretamente por Roma, certo? E os romanos colocam prefeitos lá. Quem são esses prefeitos? Os prefeitos nesse momento, tipo governantes romanos, que vinham de Roma mesmo para tranquilizar determinadas regiões. E a partir desse momento, a Judéia e a Samaria passa a ser então governada diretamente por Roma, diferente da Traconidite e diferente da Transjordânia, a Galileia, que eram ainda governados por outros filhos de Herodes. O coração, Jerusalém, era governado diretamente por Roma. E os romanos colocaram prefeitos lá. E o primeiro prefeito foi um cara chamado Copônio. Mas a fama de Copônio é ofuscada por conta do quarto prefeito da Judéia, chamado Pôncio Pilatos, que ficou no poder entre 26 e o ano 36. Tá certo? Pôncio Pilatos era um prefeito. E é muito interessante isso, porque nós não entendemos muitas vezes, né? Mas naquela passagem bíblica em que Jesus, ele é levado para ser julgado por Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos diz o seguinte: ele é um nazareno. Então, não é um problema meu, porque eu governo a Judéia e governo a Samaria. Ele é um problema de quem? Ele é um problema do Herodes, do Antipas. Do Herodes Antipas, que naquela época estava em Jerusalém por conta das festividades do Pessah, ou da Páscoa judaica. Então é por isso que ele manda Jesus lá para Herodes, porque Jesus tinha sido criado em Nazaré. Estão entendendo isso? Então, é como o seguinte: ele é um nazareno, então ele tem que ser julgado pelo rei dos nazarenos, ou pelo rei daquela região de Nazaré, que era Herodes Antipas. Por isso, então, Jesus é levado para Herodes. Que Jesus não responde nada, vocês conhecem toda a história. Herodes até tira sarro dele e manda de volta para Pôncio Pilatos, né? Mas é muito interessante essas nuances que muitas vezes nós não sabemos, nós não conhecemos. Mas como estudantes de teologia nós temos que ter um mínimo domínio sobre isso, ou um certo domínio sobre essas questões. Vamos lá então. O judaísmo do século I depois de Cristo, ele era formado por diversas seitas. Cuidado, eu sei que a palavra seita parece algo, quando falamos em seita, logo achamos que é uma coisa espiritual, uma coisa que não é de Deus. Não, a palavra seita vem de secta, do latim secta, e secta é divisão. Então, dentro do judaísmo, nós tínhamos várias seitas, ou seja, variadas tendências religiosas, certo? As instituições políticas e religiosas da Palestina no primeiro século não eram uniformes. Então, por isso, não existia um judaísmo. Existiam judaísmos. Bom, vamos falar sobre algumas seitas. A primeira seita que queremos falar é a seita dos saduceus. Os saduceus era a elite judaica. Eles eram apoiadores do Império Romano. Geralmente, os altos cargos do clero ficavam nas mãos dos saduceus, certo?
que eles eram mais, digamos assim, observadores da lei. E também, geralmente, para ser saduceu, a quantia era muito alta, você tinha que comprar alguns cargos. Então, os saduceus, eles geralmente eram ligados à elite mesmo. O principal saduceu e sumo sacerdote, que lembramos pelo menos, foi o José Caifás, que assumiu o sumo sacerdócio do Templo de Salomão no ano 18 depois de Cristo. Vamos lá. Abaixo dos saduceus, nós tínhamos os fariseus, tá certo? Os fariseus. Os fariseus eram um grupo formado geralmente pela classe média e baixa da Palestina. E é muito interessante isso, porque os fariseus, eles acreditavam na lei oral, eles acreditavam na tradição judaica, obviamente, e uma coisa que os saduceus não acreditavam, mas os fariseus acreditavam, era na existência do paraíso. O paraíso era reservado àqueles que guardavam a fé até o último momento. E mais uma coisa também que os saduceus acreditavam, que os fariseus, me perdoem, estou falando dos fariseus, que os fariseus acreditavam e os saduceus não acreditavam, era na ressurreição dos mortos. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos e os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Bom, e entre os fariseus nós temos duas tradições. A escola de Shammai e a escola de Hillel, ou de Hillel, certo? Esses foram dois grandes pregadores entre os fariseus. O do Hillel é muito mais ligado a uma questão da tradição, muito mais ligado a uma espécie de... a um judaísmo mais maleável do que a do Shammai, que era muito mais ligado à lei e ao estudo e tudo mais. Nessa época, nós tínhamos chamados Talmidim, IM no final, ou IN no final, em hebraico é plural, tá certo? Quem eram os Talmidins? Eram os seguidores dos chefes. Seguidores. Então, naquela época era muito comum ter talmidins, que eram pessoas que se dedicavam a seguir determinados mestres. Como, por exemplo, Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, que era um talmidim ou um talmid de Gamaliel. Ele seguia os passos de Gamaliel, certo? Era mais ou menos assim. Então, Shammai e Hillel são os dois principais nomes da escola farisaica. A escola de Hillel deu origem, por exemplo, Hillel, ele gerou, ou melhor dizendo, acho que o termo correto não é gerou, mas foi da escola de Hillel que veio Gamaliel, e foi da escola de Gamaliel que veio Paulo de Tarso, tá certo? Então é por isso que as ideias de Hillel estão muito presentes no cristianismo, muito presentes no cristianismo. Vamos continuar. Bom, eu quero falar mais um pouquinho sobre os fariseus, me perdoem. É muito interessante isso, porque os fariseus, eles têm muito mais em comum com os cristãos do que os saduceus, certo? E muitos fariseus se converteram ao cristianismo depois, ou até mesmo na época seguiram a Jesus, tá certo? Então talvez muitas vezes a gente tem uma birra com os fariseus, né? Você é um fariseu, seu hipócrita e tal. Mas talvez isso deveria ser usado muito mais com o termo saduceu e não fariseu. É só mesmo para a gente para levar mesmo a pensar sobre essas questões. Vamos lá. Outra seita que existia naquele momento era a seita dos zelotes ou dos zelotas, que acreditavam no terrorismo para combater o domínio romano na região. Eles não pagavam impostos, né? E para eles, todo apoiador de Roma era necessariamente um inimigo do Estado, era um inimigo do povo judeu e por isso deveria ser assassinado. E dentro dos zelotes nós temos uma subseita, uma subdivisão, que era dos chamados sicari. Os sicari, eles eram chamados por conta de uma adaga, que chamava sicari também,
que eles carregavam. E esse sicário tinha uma forma de trabalhar que era o seguinte: quando tinha multidões e eles achavam no meio da multidão um inimigo, ou uma pessoa que eles diziam ser inimigos, eles iam até lá, tiravam a adaga e passava no ventre daquele traidor, ou daquele que eles acreditavam que deveriam morrer, porque eles estavam em nome dos romanos, ou eles estavam agindo em nome dos romanos. Certo? O sicário. E sobre sicário é muito interessante, porque existem algumas vertentes historiográficas que afirmam que Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu a Jesus, era um sicário. Mas isso não há comprovação. Por quê? Porque nós temos aí o nome Judas Ish Sicari, que se pode ser traduzido como Judas Ish, homem do punhal, homem do sicário. Mas existem outras vertentes também que dizem que Judas, ele não era um sicário. Ao contrário, ele era de Queriote. Então, Judas Ish Queriote. Judas, homem de Queriote, uma cidade da província da Judéia. Tá certo? Mas é interessante isso, né? Bom, além dos saduceus, dos fariseus, dos zelotas, dos sicários, nós tínhamos os essênios. Compreendem isso? Então nós tínhamos, e cada um pensava de uma forma diferente. É claro que todos eram monoteístas, acreditavam em Deus, acreditavam na supremacia da raça judaica herdeira direta de Abraão, sim, mas a maneira de agir e a maneira de cultuar era completamente diferente, tá certo? E de pensar filosoficamente o mundo e a religião era muito diferente. Nós temos aí também os essênios. Os essênios, eles acreditavam na purificação proporcionada pela vida no deserto. Então, os essênios, eles abriam mão de tudo e passavam a viver no deserto, ok? E eles não gostavam de títulos, eles não gostavam de soberba, como era a religião urbana. Eles viviam em comunidades que recebia o nome de Yashad, certo? E essa Yashad, ela significa juntos, eles viviam em comunidades. E essa comunidade era dirigida por um mestre da justiça, um mestre de justiça, que era uma pessoa que governava essa comunidade, era uma espécie de governante, de líder dos Yashad. Bom, então tudo isso estava lá. A outra questão aqui sobre os essênios, interessante, era que a partir de alguns documentos essênios que foram descobertos lá no final da década de 40, na região do Mar Morto, conhecido como Manuscritos do Mar Morto, nós temos uma pista que nos leva a pensar que João Batista era um essênio. Pelas características que ele tem mesmo, vivia no deserto, e de mel silvestre, né, e de insetos. Mas também uma questão seguinte: os essênios usavam muito a expressão raça de víboras, que o João Batista também usa. Então, existe uma possibilidade, por favor, não estou aqui afirmando, mas existe uma possibilidade de João Batista ter sido um essênio. Tá certo? Ter sido um essênio. Bom, continuando aqui. Agora vamos falar sobre o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era o centro da religião judaica. Era o símbolo máximo do monoteísmo. O símbolo máximo do monoteísmo. Pense bem, Jerusalém era uma cidade que tinha 100 mil habitantes no primeiro século. E era em Jerusalém que estava o templo. Mas em época de festividade, todos os judeus deveriam convergir a Jerusalém. E nessa época tinha judeu no mundo todo. Não tinha judeu apenas em Jerusalém, mas tinha judeu ali na Palestina e também tinha judeus na Europa, na Ásia. Lembrem-se, mais uma vez, de Paulo, que vivia em Tarso. Tarso é uma região hoje, salvo engano, da Turquia. Tá certo? Nós tínhamos também judeus que viviam na Península Ibérica. Península Ibérica é Espanha e Portugal. Em épocas de festividade como a Páscoa, todos iam para Jerusalém, deveriam
ir para Jerusalém, certo? E na época dessas festividades, a cidade de Jerusalém, que tinha 100 mil habitantes, chegava a ter 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. 100 mil já era muito. Agora, 1 milhão era demais. Tá certo? Isso acontecia geralmente em momentos como a Páscoa. Todo mundo ia para lá. Na tradição religiosa judaica, todos os judeus deveriam se apresentar no templo e fazer um sacrifício a Deus. Todos os judeus deveriam fazer isso, certo? Uma vez no ano, principalmente no Pessah ou na Páscoa. Outra coisa é a seguinte, como muitos judeus vinham de longe, optavam por uma prática que era muito legalizada, que era o quê? Comprar o animal ali antes e levar, ou seja, você não trazia o animal que seria sacrificado de longe, você comprava ali, tinha muitos vendedores que vendiam animais e você apenas comprava esse animal e levava para dentro para ser sacrificado. E esses vendilhões, como vai ser conhecido como vendilhões do templo, na nossa tradição cristã, e esses vendilhões do templo ficavam ali no pátio dos gentios. Já vamos falar sobre esses pátios que existiam no templo. Mas é muito interessante isso, porque era uma prática comum, legalizada, e todo vendilhão deveria pagar uma quantia, um imposto, para o sumo sacerdote. Então isso era legalizado. Tá certo? Continuamos aqui então. O templo, ele era dividido da seguinte maneira. Tínhamos o pátio dos gentios. No pátio dos gentios, todos poderiam entrar, hebreu ou não hebreu. Certo? Nesse pátio gentil, geralmente é o lugar onde você vai comprar, onde você comprava o seu holocausto, ou comprava o animal que seria morto. Aí depois disso nós temos um outro pátio um pouquinho mais acima, que é o pátio das mulheres. As mulheres só podiam entrar até ali, não podiam entrar mais além dali, certo? E tinha uma inscrição que dizia que se as mulheres passassem para o outro lado, elas poderiam ser mortas. Então as mulheres só ficavam por ali. Depois você levava então o seu animalzinho, sua pombinha, né? Levava então para o outro pátio. E qual que era o outro pátio? O outro pátio era o pátio dos israelitas. Nesse pátio dos israelitas era onde um homem não sacerdote, que não era sacerdote, poderia entrar, certo? E ali você entregava o seu animal, o seu holocausto, para um sacerdote. Tinha vários sacerdotes. O chefe dos sacerdotes era o sumo sacerdote, tá certo? Então, entregava para o sacerdote. E o sacerdote, imediatamente na tua frente, ele já degolava o animal, certo? E queimava ali como louvor e agradecimento a Deus, certo? Sacrificava o animal ali, melhor dizendo, como louvor e agradecimento a Deus. Era até ali só. Depois tinha então o pátio dos sacerdotes, que era onde eles faziam os holocaustos, certo? E por último nós tínhamos o Santo dos Santos, que era o lugar máximo da presença de Deus. É da onde irradia toda a fé judaica. Ou melhor dizendo, para onde converge toda a fé judaica. Converge não só para o templo, mas para o Santo dos Santos, que durante um bom tempo teve a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança já não estava lá há muito tempo. Tá certo? Nessa época, no primeiro século depois de Cristo. Bom, então era isso. Mas Reza Aslan é um historiador iraniano que escreve um livro chamado Zelota, a história de Jesus de Nazaré. Ele tem muito visual o relato que ele faz do templo. E é muito interessante isso, porque o templo, na época de festividades, cheirava muito mal. Segundo ele, o autor que estou falando, Reza Aslan, lá no templo tinha cheiro de carnificina, que misturava cheiro de sangue, de morte, com cheiro de
gordura sendo queimada, porque era a gordura que era oferecida. Então era muito fedido e muito estranho. E como cristão eu penso que isso pouco tinha a ver com a ideia de Jesus, que era uma ideia de uma relação com Deus muito mais livre e uma relação muito mais direta. Tá certo? Bom, é muito interessante isso, porque a entrada no Santo dos Santos, como eu disse para vocês, era restrita ao sumo sacerdote, que por sua vez só podia entrar no local uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação. Nesse dia, que é sagrado, e até hoje é sagrado, né? O Yom Kippur acontece 7 dias depois do Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o ano novo judaico, então tem a passagem do ano novo. Aí tem até o Yom Kippur, a palavra Yom em hebraico é dia, Kippur, perdão. No dia do perdão, eles têm 7 dias, os judeus observam esse momento, essa cerimônia até hoje. Então, da virada do ano até o Yom Kippur são 7 dias, certo? E nesses 7 dias, muitos judeus chamam de dias terríveis. Por que dias terríveis? Porque você vai fazer uma análise na sua mente, vai trazer à memória todo e quanto é tipo de mal que você fez para alguém. E aí no dia do Yom Kippur, você vai lá e pede perdão. Tá certo? Os hebreus têm essa característica. Você pede perdão direto para quem você magoou. E não para Deus. É uma relação muito interessante. Bom, continuando. É muito interessante também pensar que o mais alto cargo que um judeu podia almejar ali na Judéia, nessa época, era o de sumo sacerdote. E esse cargo ele era comprado. Você não precisava mais ser da tribo de Levi, nada disso. Você só tinha que comprar, certo? Era um cargo comprado. Quem tinha dinheiro comprava, e geralmente quem comprava era os saduceus, que era a elite financeira e religiosa lá da Judéia, certo? E é muito interessante pensar porque o sumo sacerdote, você via de longe, ele se diferenciava muito dos outros por sua veste, e principalmente pelos sininhos que ficavam na orla de sua túnica. Vamos ler essa parte aqui? É muito interessante. Eles usavam, ou o sumo sacerdote usava, melhor dizendo, longo manto sem mangas, tingido de púrpura, a cor dos reis, e bordejado por franjas delicadas e pequenos sinos dourados na orla. Um pesado peitoral salpicado com 12 pedras preciosas para cada uma das tribos de Israel. Um turbante imaculado sobre a cabeça, com uma tiara encimado por uma placa de ouro em que está gravado o nome indizível de Deus. O Urim e o Tumim, uma espécie de dados sagrados feitos de madeira e ossos que carrega em uma bolsa perto do peito, e através desse Turim e do Tumim, ele revela, dos quais revela a vontade de Deus tirando a sorte. Então você chegava perto do sacerdote, o sacerdote ele tirava o Turim e o Tumim, girava, pegava lá, falava assim, Deus disse isso para você, certo? Era dessa forma. Então o sacerdote, você sabia onde ele estava pelo barulho no manto. Então, e sem contar que a roupa dele se diferenciava de todos, né? Mas o barulho era uma coisa muito interessante. Então, você ouvia os sinos, era porque o sumo sacerdote estava chegando. Tá certo? Bom, o sumo sacerdote também era líder do Sinédrio. O Sinédrio era o mais alto conselho deliberativo dos judeus. Geralmente, se tinha algum problema, levava-se ao Sinédrio, que era uma reunião. O sacerdote era quem presidia essa reunião. E então o Sinédrio decidia. Sempre, melhor dizendo, o Sinédrio ele atendia aos interesses do Império Romano, que dominava a região na época. Então, é uma região totalmente dominada pelos romanos. Vamos lá então. O nascimento de Cristo. Bom, é importante fazer algumas ressalvas nesse momento. Primeiro,
Apesar de ser um marco divisor da história, como eu disse, antes e depois de Cristo, é provável que Jesus tenha nascido entre o ano 6 a.C. e 4 a.C., pois a narrativa bíblica do livro de Mateus, no capítulo 2, apresenta que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes, e como já apresentado, nós já falamos sobre isso, Herodes o Grande morreu em 4 a.C., certo? Então, possivelmente essa ideia de colocar o ano 1 não atenda exatamente ao nascimento de Cristo. Então nós dizemos que Cristo nasceu no ano 1, mas possivelmente nasceu 4 anos ou 6 anos antes do ano 1. Vocês entenderam isso? Então, apesar de ser um marco divisor da história, esse marco ele não é tão preciso assim. Segundo ponto é o seguinte: é pouco provável que o menino tenha nascido em 25 de dezembro, pois nessa época é inverno no hemisfério norte, e na região neva, e não existe nenhum relato bíblico sobre esse fenômeno que seria tão decisivo para a narrativa. Então, não há um relato bíblico que diga que o dia do nascimento de Cristo foi dia 25 de dezembro. Isso aí foi uma tradição que vai ser incorporado depois na igreja, tá certo? Mas não há um relato que diga que Jesus tenha nascido em 25 de dezembro. O terceiro é o seguinte: não há registro de 3 reis magos, mas apenas de sábios. E a suposição de 3 se dá pelos 3 presentes dados ao bebê extraordinário, né? Que é o ouro, o incenso e a mirra. Então, a gente acha que são 3, depois a tradição cristã e a Igreja Católica vai dar nome a esses 3 reis magos, é muito interessante isso, mas não há registro nenhum na Bíblia que diga que são 3 reis magos. Há registro que foram 3 presentes, e há registro que sábios vindos do Oriente seguiram a estrela. Isso aí sim, mas de que foram 3, não há registro, não há como comprovar. Tá certo? Bom, outra questão também muito interessante é a seguinte: o primeiro evangelho escrito em ordem foi o evangelho de Marcos, certo? Ele foi escrito ali pelo ano 70 e 71. E nesse evangelho de Marcos não há um registro do local do nascimento de Jesus. E só vai aparecer depois no livro de Mateus e no livro de Lucas, que vai ser escrito cerca de 20 anos depois, certo? Que daí vai falar que Jesus nasceu em Beit Halem, ou a Casa do Pão, certo? Em Belém. Bom, Lucas é mais específico a afirmar que os pais de Jesus viviam em Nazaré, na Galiléia, e por conta de um censo organizado pelo imperador, deveriam estar na cidade de seus ancestrais, que era Belém, e foi lá então que ele nasceu. E é muito interessante isso porque Belém é a cidade de Davi, e Jesus é descendente direto de Davi, o que atesta a sua característica salvacionista, de salvador da humanidade, porque diziam os judeus que o Messias, o Salvador, viria da raiz de Davi e da tribo de Judá, portanto. Bom, voltando aqui, é o seguinte: a Bíblia apresenta a ideia de que José, o pai de Jesus, estava pensando em voltar para a cidade de Belém, mas nessa época Belém estava sendo governado por Arquelau, aquele cara lá que eu falei para vocês, né, o filho do Herodes, o Herodes Arquelau, e eles temeram a Arquelau, que passou a governar a região, e por isso eles voltaram e fixaram residência em Nazaré, na Galiléia, que nessa época era governado por Antipas. Bom, não há nenhum versículo bíblico no Antigo Testamento que diz que Jesus seria chamado de Nazareno. Mas existem vários que afirmam que ele seria desprezado. E na época de Jesus, ser de Nazaré era um grande desprezo para os judeus. Tanto que Natanael afirma lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 46, que ele diz o seguinte: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E aí então o irmão dele, Felipe, diz: então vem e vê. É muito interessante isso, porque Jesus, ele era, já nesse momento, o simples fato dele ser
de Nazaré, trazia uma carga, digamos assim, uma carga de desprezo. Bom, o ministério de Jesus iniciou quando ele tinha 30 anos de idade. Mas Jesus tinha uma característica que era muito pouco provável na cabeça de alguns judeus da época, de um Messias. O Messias, para os judeus, principalmente para os saduceus e para alguns fariseus, o Messias, ele tinha uma característica muito mais política, libertaria a região do jugo estrangeiro. O Messias, ele era um líder político, certo? E Jesus, ele não tinha essa característica. Jesus, ele dizia que o reino dele não era desse mundo, mas de um outro mundo, dos céus, da eternidade. Jesus inaugura essa ideia de eternidade, né? No monoteísmo de origem judaica. E aí, então, não acreditaram em Jesus, né? E aí, então, afirmando ser o Filho de Deus e o Deus encarnado, isso contrariava a pregação de uma divindade distante, intocável e cujo nome era indizível. Então, Jesus era muito próximo às pessoas. E, então, a liderança, e também muito ligado aos pobres, que era muito pouco comum naquela época, a liderança não acreditava que Jesus pudesse ser o Messias, mas sabia que Jesus, ele atraía muitas pessoas para si. Muitas pessoas seguiam a Jesus. E esse fato de muitas pessoas seguirem a Jesus trazia uma série de problemas, porque os romanos pensavam, se esse cara se revoltar, não há possibilidade de conter uma revolta. E, sem contar que os saduceus também não queriam que a multidão seguisse a Jesus, porque deixariam de ter os saduceus como seus líderes, né? Como os saduceus, era necessário que a população continuasse alheia, era necessário que a população continuasse respondendo aos desígnios dos saduceus e que obedecesse apenas aos saduceus como liderança, especificamente ao sumo sacerdote, que na época de Jesus era José Caifás, como nós já dissemos. Para os romanos, Jesus era um perigo e um agitador, e porque ele reunia em seus sermões centenas de seguidores. Bom, Jesus foi preso na temporada da festividade de Páscoa, e possivelmente entre o ano 27 e o ano 30, e não tinha nenhuma acusação formal a ele, né, uma acusação que pudesse, de fato, incriminá-lo segundo as leis romanas, e aí então Pôncio Pilatos manda para o Herodes Antipas, nós já falamos sobre isso, depois Herodes Antipas manda de volta, e Jesus vai ser então vai ser morto, vai ser condenado a uma pena de morte comum aos romanos, que era a crucificação. Jesus não foi o primeiro e muito menos foi o último a morrer numa cruz. Isso aqui é importante saber, porque esse era o castigo, essa era a pena que era dada àqueles que ousavam se revoltar contra o Império Romano. Na tradição cristã diz que Jesus ressuscitou, ele morre na sexta, ele ressuscitou no domingo de Páscoa. E depois de ressurreto, ele ainda passa 40 dias no meio dos povos, no meio dos discípulos, né? E depois ele vai ser ascendido aos céus e promete voltar em poder e glória, segundo a tradição cristã. Mas é interessante porque Jesus não criou uma religião. Ele era judeu e agia segundo a tradição judaica. Ele não tinha ideia assim, vou criar o cristianismo. O cristianismo foi uma criação, foi desenvolvido depois de Cristo, possivelmente pelos apóstolos, certo? A Bíblia diz que eles serão chamados de cristão vão ser chamados de cristão, não me lembro exatamente o primeiro lugar onde serão chamados de cristão, mas eles só são chamados de cristão no livro de Atos. E poucas vezes na Bíblia eles são chamados de cristão. A maioria das vezes eles são chamados de discípulos, tá certo? Bom, cristão significa pequenos cristos, ok? Bom, Pedro e sobretudo Paulo de Tarso foram os principais difusores do cristianismo enquanto religião. Paulo, da cidade de Tarso, portanto cidadão romano, a cidade de Tarso fazia parte do Império Romano, foi criado na mais alta cultura que existia na época. Paulo, ele era um cidadão romano, certo? Foi criado na cultura latina, na cultura romana, conhecia lei romana, filosofia romana.
Ele foi criado também, a região da Turquia ali recebeu muita influência helênica, então Paulo também conhecia muito de filosofia grega, ele era um grande conhecedor de filosofia grega, e Paulo foi criado também na religião judaica. Então Paulo foi criado no creme de la creme da época, ou seja, foi criado na elite que poderia existir naquele momento. Na religião judaica, na filosofia grega e na cultura romana. Tá certo? Bom, e Paulo, ele vai inserir esses ideais da onde ele passou na tradição cristã. Então, é interessante isso, porque o Novo Testamento bíblico, ele é muito baseado em Paulo de Tarso. Só para vocês terem uma ideia, dos 4 evangelhos, Paulo de Tarso, ele influenciou decisivamente em 2, Lucas e de Marcos. Lucas e Marcos eram seguidores de Paulo, eles eram discípulos de Paulo, tá certo? E fora as cartas, e há alguns registros que dizem que na realidade nem todas as cartas bíblicas que dizem ser de Paulo são de fato de Paulo de Tarso, mas ele era, são estudos, não há como comprovar, mas isso marca como Paulo de Tarso é importante no cristianismo, porque Paulo de Tarso, ele inaugurou o ideal de que o cristianismo era para gentios, portanto não judeus. No livro de Atos nós temos algumas brigas entre Paulo e Pedro por conta disso. Porque os primeiros apóstolos, os seguidores diretos de Cristo, eles acreditavam que deveriam pregar as boas novas, portanto o evangelho, apenas para os judeus. Então eles saíam para o mundo procurando judeus para pregar o evangelho. É interessante isso, porque já disse para vocês que existia judeu no mundo todo nessa época. Paulo não. Paulo, ele prega o cristianismo para os gentios. É por isso que ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele pregou para os não-judeus. E é interessante isso, porque o Paulo de Tarso, além de pregar o evangelho, né, para não-judeus, ele tornou o evangelho de uma maneira mais compreensível para os não-judeus. As tradições judaicas eram vistas pela maioria dos romanos e gregos e pelos povos da época como antiquadas, certo? Essa ideia de não comer determinadas carnes. Se não me engano foi Cícero que diz o seguinte: é muito estranho os judeus, porque as comidas que nós gostamos de comer eles não podem comer, e a comida que eles comem nós não gostamos de comer. Eles acreditam num Deus que eles não veem, certo? Eles acreditam num único Deus também. E mais que isso, na tradição judaica não podia se dizer o nome de Deus. Nós traduzimos como Yahvé, Jeová, mas um hebreu não diz isso, porque o nome de Deus é intraduzível, na verdade ele é indizível, ele não pode ser dito. Eles chamam de Hashem, El, mas não falam Yahvé, Jeová, não falam, certo? Então, é interessante porque o Cícero fala assim, como pode? É uma religião muito estranha. O Paulo torna esse cristianismo numa maneira mais fácil, de maior compreensão, tá certo? Mas uma religião que não se curvava perante aos deuses desse tempo ou aos deuses que existiam na época. Os cristãos não se curvavam diante, por exemplo, do imperador e muito menos dos deuses romanos. E por isso muitos cristãos eram levados, eles eram considerados rebeldes, né? Eles eram levados para morrer nos coliseus, sendo comidos por leões e tudo mais. E é nesse momento que Paulo diz que para mim viver é Cristo e morrer é lucro, porque eu já estou garantido em Deus. Estou garantido na vida eterna. É muito interessante isso, né? Os primeiros cristãos não tinham medo de morrer. Morrer era lucro. Os primeiros cristãos padeceram nas mãos dos governantes da época. A igreja foi perseguida até o século IV, quando um
imperador romano chamado Constantino se converte ao cristianismo e ele legaliza a religião cristã. A partir de Constantino, o cristianismo passa a ser legalizado. Ser cristão já não era motivo de perseguição. A partir de Constantino, em 313 depois de Cristo. Mas até lá, os cristãos eles eram perseguidos, certo? E é muito interessante isso, porque por amor a Cristo, os apóstolos, com exceção de João, que João, o discípulo amado, não teve uma morte terrível, ele morreu já velhinho e tal, todos os outros tiveram mortes terríveis. E a Bíblia fala de Tiago, o irmão de João, e de Judas Iscariotes. Essas são as duas, dos apóstolos são os dois que são lembrados, né, na Bíblia. As suas mortes são colocadas lá na Bíblia. O Tiago foi morto à espada a mando de Herodes Agripa. Portanto, Herodes Agripa é o neto de Herodes o Grande. E Judas Iscariotes se enforcou. Aqui nós temos as referências bíblicas. Bom, agora as outras mortes não são relatadas na tradição. Desculpa, não são relatadas na Bíblia, mas são relatadas na tradição. Como, por exemplo, Pedro. Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo em Roma. Além de Pedro, nós temos André, que teria sido crucificado em uma cruz em forma de X. Por isso essa cruz em forma de X até hoje é chamada de Cruz de Santo André. Existe uma cidade no ABC paulista chamada Santo André, e se vocês observarem, a bandeira tem uma cruz amarela, certo? Ou azul, não me lembro exatamente, mas é a Cruz de Santo André. Felipe teria morrido enforcado em Hierápolis. Bartolomeu teria tido sua pele arrancada na Síria. Tomás teria sido martirizado na Índia, tendo seu corpo atravessado por uma lança. Tiago, o filho de Alfeu, também chamado de Tiago Menor, teria sido lançado do pináculo do templo e depois apedrejado. Judas Tadeu teria morrido a flechadas, Mateus morto à espada e Simão teria sido cortado no meio. Já pensou? Se as pessoas que andavam com Cristo sofreram essas mortes, as pessoas que tiveram a experiência de ver os milagres, tiveram mortes terríveis como essas, é muito interessante isso, porque eles morriam em nome de Deus. Eles morriam porque eles acreditavam, de fato, como Paulo havia colocado, viver é Cristo e morrer é lucro. E por amor de Deus, ou a Deus e a Cristo e ao Evangelho, eles sofreram essas mortes terríveis. E é interessante isso, porque logo depois o cristianismo ele vai passar por pro efeito chantilly. Quanto mais bate, mais cresce. O cristianismo vai crescer muito em Roma, na Grécia, e quando menos se vê, o cristianismo já era uma força, certo? Apesar de muitos cristãos terem morrido, isso de fato aconteceu, muitos cristãos morreram, né, na mão dos imperadores e tudo mais. Parece que a fé que eles professavam fazia com que, era como se fosse apenas o fato de terem morrido daquela maneira e não terem reclamado, isso era uma propaganda de fé. As pessoas queriam saber, o que será isso? Por que eles não choram? Por que eles estão alegres? Muitos choravam, sim, é verdade, mas por que eles estão alegres? Por que eles não temem a morte? E é muito interessante, porque a religião vai se expandir, como por exemplo, em Roma, a elite romana, após a conversão, passa a liberar os seus escravos. Muitos romanos, eles simplesmente aboliram a escravatura em sua casa. Naquela época nós tínhamos muitos escravos domésticos. Eles aboliam a escravidão em suas casas porque acreditavam que até mesmo escravo tinha direito à salvação em Cristo. E como escravo, ele era igual a mim. Não, quer dizer, como homem, ele era como igual a mim, como mulher, e assim como gênero humano, né? Raça humana.
Então é isso, gente. Muito obrigado. Ficamos por aqui e nos vemos na aula número 5. Tá certo? Ok? Até lá!